Queremos convidar agora ao palco novamente o presidente do IFL-BH, Rafael Ohana, para entregar o Prêmio Liberdade. Muito boa tarde a todos. O Prêmio Liberdade é uma homenagem prestada pelo IFL todos os anos àqueles cidadãos que se destacaram em suas ações e contribuições à sociedade. Nesse ano, o foco da nossa homenagem é o protagonismo, o poder de ação, é o fazer acontecer. O nosso homenageado representa a vontade da mudança, o desejo de cada cidadão que faz acontecer. Sua história é pautada por esforços, méritos e sucesso. Aos 22 anos já era engenheiro e administrador. Construiu uma carreira sólida como líder e empreendedor do ramo financeiro. De um sucesso profissional inquestionável e uma disciplina que só os maratonistas conhecem, decidiu há alguns anos sair da sua zona de conforto e encarar mais um desafio, a carreira política. É um privilégio para nós contar com um cidadão que carrega os valores da liberdade agora para o mundo político. É com muito orgulho que convido ao palco para receber o Prêmio Liberdade 2018, João Amoedo. Bom, boa tarde. É uma honra receber o Prêmio da Liberdade e é um prazer estar aqui, né? É uma alegria enorme. Eu estava no caminho vindo para cá e, na verdade, é que eu me sinto em casa. Eu acho que alguns vão lembrar, logo no início do Novo, quando a gente montou, fez a fundação, no início de 2011, um dos primeiros e-mails que a gente recebeu no Fale Conosco foi do IFL-BH, que tinha visto aquele projeto e estava nos convidando para uma palestra. Foi muito interessante, porque acho que foi provavelmente uma das primeiras apresentações que eu fiz, a gente começando e falando das fichas, vários de vocês aqui estavam presentes nessa pequena reunião, mas foi ali que a gente estava começando esse sonho que a gente não sabia muito onde ia dar, né? Até onde a gente ia conseguir chegar. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, é uma alegria enorme estar aqui com pessoas que tanto me inspiraram, como por exemplo o Salim Matar, a quem eu queria desejar aqui uma salva de palmas por tudo que tem feito pela liberdade e pelo Brasil, né? E, na verdade, quando a gente começou esse projeto, de fato, não sabia muito o que ia dar. E nos últimos 10 anos tem sido um período de muitos desafios, muito aprendizado, mas, felizmente, também de algumas conquistas importantes. E eu tenho estado cada vez mais otimista, como a gente tem conseguido, de fato, avançar nesse projeto, né? Acho que esse foi um grande diferencial. Quando a gente começou a ideia do partido, era algo muito mais simples. A gente não sabia muito o que fazer, a única coisa, e era uma ideia, de fato, bem mais, eu diria, bem menos ambiciosa, que era só ir para a área pública e tentar ajudar a melhorar a eficiência do Estado brasileiro, né? A ideia era melhorar a vida dos mais pobres, deixar um país melhor para as próximas gerações, e eu, com cabeça de empresário, cabeça de executivo, falei, bom, eu vou dar alguma contribuição, vou para a área pública tentar ajudar na administração para levar conceitos da área privada para o mundo público. Não é possível que a gente pague tantos impostos e os serviços públicos sejam tão ruins. Só que ao me aproximar da área pública, de alguns políticos, eu logo constatei que não eram com aquelas lideranças que a gente precisaria
para fazer as reformas tão necessárias para ter uma boa gestão. E que, de fato, o trabalho lá para melhorar a eficiência do Estado brasileiro, com aquelas lideranças, não iria funcionar. Daí veio a ideia de montar um partido. Falamos o seguinte: bom, temos que trazer líderes novos, pessoas com outras posturas, pessoas com outras competências, para ir para a máquina pública. E aí partimos para a montagem do novo, isso lá no final de 2010. Entretanto, e sempre na vida os desafios são sempre maiores, os obstáculos são sempre maiores do que você imagina inicialmente. Eu acho que nós brasileiros somos sempre um povo otimista. E ao me deparar e começar a entender melhor da área pública, eu entendi que o problema não eram só os gestores. O problema era o nosso modelo de Estado. Um modelo de Estado feito para perpetuar os mesmos políticos, para trabalhar para a política, para trabalhar para os que estão no poder e não para trabalhar para o cidadão. E que, consequentemente, o desafio era muito maior. Não era apenas trocar as lideranças, mas era trocar o modelo de Estado que nós tínhamos, né? De fato, a gente precisava ter um outro modelo que colocasse o cidadão e a liberdade no centro das nossas atenções como objetivo principal, que era muito diferente do modelo que a gente tinha e, infelizmente, ainda é muito diferente do modelo que a gente tem hoje. E isso como fazer, né? Não tinha outro roteiro que não empreender na política, né? Realmente tomar desafios, assumir riscos, estar preparado para o que desse, mas para fazer as coisas corretas. E foi logo difícil, porque, como vocês têm visto, o modelo político tem assim algumas grandes adversidades. O primeiro é a própria burocracia que é feita. Ele, operacionalmente, é feito para evitar a entrada de novos entrantes, né? Todo o processo de dar privilégios e benefícios para quem está no poder e, justamente, criar entraves e uma extrema burocracia para os novos entrantes. E acho que tem dois exemplos aí muito claros, e só para citar alguns, porque são tantos, desde o tamanho da campanha política até a restrição dos debates, mas eu acho que tem dois que, para mim, chamam muito a atenção. Primeiro é o fato do Novo ter sido o partido, o único nos últimos 30 anos, que foi montado, foi registrado e aprovado sem ser um partido ligado a uma agremiação religiosa, sem ser um partido ligado a um sindicato ou sem ser principalmente uma dissidência política. Isso já mostra como é difícil a montagem de um partido político de alguém que não está dentro do sistema. E segundo, a gente viu ano passado os partidos políticos, aí, em meio de toda a crise, o governo não conseguindo fechar suas contas, aprovarem 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar a campanha política num fundo eleitoral, depois de terem triplicado um fundo partidário. E o interessante, esse dinheiro está sendo dividido exatamente a maior parte das verbas para aqueles partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Ou seja, o sistema é feito para perpetuar quem está no poder, né? E o interessante é que o bloqueio à entrada de novos participantes não fica só na burocracia, tem toda a questão conceitual. Acho que quantas vezes a gente já ouviu dizer que as estatais são estratégicas, que o fundo de garantia é um direito do trabalhador, que a gente precisa de um Estado grande porque o Brasil é pobre. Eu diria que esses são as afirmações conjunturais. E tem as outras que são dependendo do momento, né? Que nós tivemos o impeachment, foi um golpe, que a reforma trabalhista acabou com os direitos do trabalhador, que a reforma da Previdência não precisa ser feita, quando a gente sabe que a verdade é totalmente diferente, que as empresas estatais são estratégicas única e exclusivamente para os políticos, né? Que o fundo de garantia nada mais é do que um empréstimo compulsório que o trabalhador faz a taxa subsidiada para o governo, que o brasileiro só não é mais rico porque o Estado atrapalha, porque o Estado é grande. Se o Estado não fosse tão grande, a gente, na verdade, poderia ter uma qualidade de vida, uma liberdade econômica e, consequentemente, uma maior geração de riqueza muito maior. E que, óbvio, o impeachment não foi golpe. O golpe, na verdade, é o que o PT está tentando fazer agora no processo eleitoral, colocando um candidato preso, que já foi, inclusive, tirado pelo TSE para continuar aparecendo nas propagandas eleitorais, né? Isso, sim, é um golpe contra a cidadania e contra o brasileiro. Então, por tudo isso, quando a gente começou o Novo, a gente foi muito questionado, e nós mesmos nos questionamos, bom, mas será que vai dar certo? E a única certeza, e lá atrás, quando a gente tomou a decisão, foi baseada numa coisa muito simples, né? E eu tenho repetido isso porque, de fato, era verdade. A frustração de não tentar seria muito maior do que a de tentar
e dá errado. Então nós decidimos, nós precisamos fazer um partido que de fato defenda o cidadão e defenda as liberdades e que está aí para mudar esse modelo de Estado com princípios e valores e sendo muito intransigente nisso, né? O interessante é que ao longo de todos esses anos, e isso, claro, continua a existir, agora em menor escala, mas é sempre uma dificuldade que a gente tem, é que muita gente nos pergunta, mas vocês são muito utópicos, vocês não têm senso prático, vocês são muito sonhadores, e eu diria que não, e vocês são ingênuos, e eu diria que diferente, a gente sempre soube das dificuldades, eu diria que a gente nunca foi ingênuo, mas o que a gente sempre acreditou é que a coerência seria o melhor investimento e traria o melhor dividendo que a gente poderia ter, era só uma questão de tempo, né? Felizmente, esse tempo está chegando talvez mais rápido do que a gente tinha imaginado, né? Acho que isso, para quem está visitando aí o Brasil e rodando, eu tenho visto isso, e acho que alguns que estão participando do Novo têm se apercebido de como é que tem mudado o crescimento do partido, o crescimento das ideias, o que é muito bom para todos nós, né? Então, a gente sempre diz o seguinte, não tem jeito, a gente tem que cumprir essas coisas e temos que ser muito coerentes, porque esse vai ser o nosso grande diferencial em relação aos outros partidos políticos, né? Muita gente, ao longo do tempo, sempre me perguntou, mas, olha, não é assim que faz na política, vocês estão fazendo diferente, vocês deviam ir por esse caminho, e a gente aprendeu, e cada vez mais esse, para mim, hoje é sempre o principal teste. Como é que está fazendo a velha política? É assim? Então, vamos pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer igual, né? Porque a gente, justamente, a ideia de ter resultados diferentes. Agora, sem dúvida, o que nós entendemos, e eu acredito muito nisso, o que talvez venha encurtar esse nosso processo? A gente sabia que era um projeto de longo prazo, de chegar ao poder para devolver o poder para as pessoas, mas que isso poderia demorar mais do que a gente tinha imaginado, mas, felizmente, de um lado, né, infelizmente do outro, a crise política, a crise econômica, a Lava Jato, trouxe uma nova realidade. Ela atingiu diretamente a classe política, expôs o processo, como funciona a nossa política, e, principalmente, eu acho que esse foi a grande vantagem, trouxe um nível diferente de conscientização das pessoas em relação às suas liberdades, em relação à participação na política. Eu acho que durante muitos anos, acho que a Caldeira falou alguma coisa nessa linha, eu resumo da seguinte forma, durante muitos anos o Estado brasileiro foi tirando a nossa liberdade, só que ao invés de adotar o que eu acredito teria sido o roteiro correto, que era demandar de volta a nossa liberdade, nós passamos a devolver para o Estado, em contrapartida, as nossas responsabilidades. Então, na medida em que a gente perdia liberdade, a gente ia devolvendo para o Estado as responsabilidades que deveriam ser nossas. No final, a gente continuou sem a liberdade e, infelizmente, o Estado não entregou nada do que ele se propôs a fazer, né? E essa crise, eu acho que deixou claro que esse roteiro não funciona, que esse roteiro está errado. E, felizmente, é óbvio, a gente não sabe ainda que parcela da população, mas certamente aqui vocês são maioria em representar essa ideia, quer dizer, as pessoas acreditam muito mais que devem ter de volta a sua liberdade, devem brigar por ela e, consequentemente, assumir as suas responsabilidades, né? Só com liberdade, com protagonismo do cidadão é que a gente tem condição de criar uma nação próspera, uma nação que realmente entre no rumo do crescimento, que é o que a gente, de fato, gostaria de trabalhar. Agora, junto com a liberdade, e eu acho que é fundamental isso, acho que essa é uma convocação, e acho que o tema do painel, a mudança é você, o tema, na verdade, do fórum não poderia ser melhor. Eu entendo o seguinte, junto com a nossa liberdade, vem alguma responsabilidade, que é nós sermos protagonistas desse processo de mudança, né? O Brasil está aí há 34 dias das eleições presidenciais, certamente das principais eleições que a gente terá nos últimos 30 anos, muita coisa para ser decidida, um cenário totalmente em aberto ainda, mais de 40% das pessoas na pesquisa espontânea não sabem ainda em quem vão votar, se vão votar, e é fundamental, nós que defendemos e que lutamos muito pela liberdade, nós sermos responsáveis por esse protagonismo, quer dizer, a capacidade de empreender, de assumir riscos, de tomar desafios, de realmente partir para a prática, entrar em campo. Eu acho que é fundamental esse processo de nós passarmos a participar mais ativamente do processo político. Acho que começarmos a nos inspirar. Eu sei que todos nós gostamos da leitura de vários pensadores
liberais, libertários, mas acho que está no momento da gente, na verdade, agora começar a usar como exemplo pessoas que tiveram coragem, saíram da zona de conforto e foram líderes que nos inspiraram pelo que eles fizeram, né, para, de fato, fazer essa mudança tão necessária no Brasil. Acho que uma sociedade que anseia por mudança, por liberdade, para voltar a crescer, demanda necessariamente o protagonismo do cidadão. E a hora é essa, a gente não pode perder essa oportunidade, a gente não sabe quando teremos uma oportunidade como essa. É fundamental a gente se engajar e, de fato, como eu disse, entrar em campo, né? E eu gostaria aqui de terminar encerrando aqui o agradecimento, mais uma vez aqui agradecendo ao Rafael, toda a turma do IFL, é uma honra estar aqui, queria agradecer ao Modesto Araújo, que eu sei que também nos citou aqui, e dizer o seguinte, eu queria dedicar esse prêmio aos voluntários do Novo e aos nossos candidatos, que saíram da zona de conforto, são pessoas que, de fato, saíram da zona de conforto, estão colocando o seu tempo, estão colocando os seus recursos para ir defender as ideias da liberdade, para defender os cidadãos brasileiros. São pessoas que são, sem dúvida, os nossos soldados, que estão levantando as nossas bandeiras, mesmo num ambiente ainda tão desigual. E acho que a eles a gente deve estar todo o apoio, e será muito bom contar com a participação de vocês. Eu tenho sempre dito isso, quer dizer, o salvador da pátria não existe. O salvador da pátria é cada um de nós. Nós, de fato, somos a mudança. Muito obrigado.